Vamos agora fazer um procedimento aqui para instalar o OTRS versão 3.1.10 no Windows, utilizando como servidor de banco de dados o Microsoft SQL Server. Então o primeiro passo aqui é justamente fazer o download dessa versão do instalador, ou puxar de alguma outra máquina que já tem esse arquivo. No caso, eu tenho uma outra máquina com esse aplicativo, com esse instalador. Aqui está então. O procedimento de instalação é muito simples, pelo menos a parte inicial. Dando 2 cliques, a gente descompacta o arquivo do instalador. Em seguida, então, a gente escolhe o idioma que será utilizado durante a instalação. Como nós não temos aqui na versão Windows o instalador em português, eu prefiro sempre escolher o inglês. E aí a gente tem aqui que aceitar alguns termos, de contrato, algumas licenças dos softwares que vêm nesse pacote. Além do OTRS, também é instalado aqui, no caso, o Apache e o MySQL. Estou fazendo uma instalação padrão. Como nós vamos utilizar o MS SQL Server, após a instalação eu vou desativar o serviço do MySQL, para ele não ficar rodando sem necessidade. Então, ok, finalizada aqui a instalação automática, ao clicarmos aqui em Finish, o sistema vai abrir, se tudo ocorreu bem, é claro, o instalador web do OTRS, que é esse aqui que foi aberto, ok? No entanto, esse instalador só deve ser utilizado se a gente for instalar o OTRS no Windows com o MySQL. Como nós não iremos fazer essa instalação com o MySQL, a gente apenas fecha essa tela e podemos ir para o próximo passo. Então aqui no meu caso, o banco de dados está em outro servidor. Nós temos um servidor para aplicação e um servidor que faz a gestão de todos os bancos de dados. Eu vou abrir aqui então no servidor de banco de dados o SQL Server Management Studio. Vamos fazer o login. Vou criar um novo banco de dados. Dá o nome aqui de OTRS Suporte. Ok. Em seguida vou executar 3 arquivos que vêm dentro da instalação do OTRS, específicos para a instalação do OTRS com servidores de banco de dados SQL Server. Vou clicar aqui em abrir. Esses scripts ficam dentro da pasta, no caso do Windows, c:/program files /OTRS novamente /scripts /database. Eles estão lá misturados, mas são esses 3 arquivos. E nós vamos executar nesta ordem. Primeiro o OTRS schema.mssql.sql, depois o initial insert.msql.sql e por fim, em último lugar, aqui o post, OTRS schema post. Então vamos executar primeiro este camarada aqui, que então tem que certificar que está selecionado o banco de dados que a gente acabou de criar, para a gente não rodar esse script num banco de dados que a gente não deseja, Então está aqui o banco de dados que a gente acabou de criar. Se você quiser mudar, é só clicar aqui e alterar o banco de dados e clicar em executar.
A gente vai receber aqui algumas mensagens de warning, alguns alertas, mas isso não é problema. Vamos rodar agora o segundo script, que é o initial insert, que ainda está selecionado a TRS_support. Vou executar novamente. Ok, e finalmente o ATRS esquema post, executando aqui. Ok, bom, feito isso, a gente pode voltar ao nosso servidor de aplicação. Então agora, de volta ao servidor de aplicação, eu vou primeiramente desabilitar o serviço do MySQL, visto que nós não utilizaremos ele como banco de dados. Aqui em ferramentas administrativas, serviços, vou encontrar aqui o MySQL. Vou vir em propriedades. Primeiramente vou dar um stop. Em seguida vou desabilitá-lo. Ok. Então eu vou abrir o meu arquivo de configuração do ATRS. Aqui está. E vou alterar os parâmetros de conexão do banco de dados para podermos nos conectar através do SQL Server. Primeiro eu vou comentar aqui as linhas atuais. Assim, também é necessário que você verifique se este servidor de aplicação possui o driver ou DBC do SQL Server instalado. Então você pode fazer esse caminho aqui, clicar em drivers e lá para o final, aqui está, né, o driver ou DBC do SQL Server. Se não tiver instalado, você vai ter que instalá-lo. Eu não vou colocar nesse tutorial aqui como se faz isso, mas é simples, basta você procurar no Google que você vai encontrar. Bom, eu comentei aqui as linhas originais do arquivo config.pm referentes à configuração de banco de dados, né? Por exemplo, database host, database user e tudo mais, database password e o database DSN. E eu vou colar aqui duas linhas, no caso que eu já tinha preparado aqui. Basta você copiar também esse texto aqui na tua instalação e, é claro, fazer as modificações necessárias, como o hostname ou o IP do servidor, a porta, o banco de dados, ok? O user ID e a senha, certo? Bom, feito isso, vou salvar esse arquivo e acessar novamente aqui este servidor, agora na interface index.pl. Provavelmente nós temos que reiniciar o Apache, visto que nós fizemos uma mudança de configuração no arquivo config.pm. Bom, após a finalização da instalação do banco de dados, a gente acessa aqui o sistema pela primeira vez. Normalmente o primeiro acesso demora um pouco. Ok, então aqui já estamos dentro do ATRS instalado. Recomendo que a primeira coisa que você faça seja mudar a senha do administrador, que por padrão é a root, root apenas, né? Em seguida, a gente pode vir aqui na administração
e acessar pela primeira vez as configurações do sistema. Como é a primeira vez que estamos acessando, a gente recebe essa mensagem de aviso, pois o modo seguro não está ativado e por isso qualquer pessoa consegue acessar neste momento a interface de instalação. Então basta mudar aqui para sim e descer até o final da tela, atualizar e bom, é isso, o TRF está instalado, ok?